Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Nós estávamos falando, no último Perguntas e Respostas, na parte 4, sobre que os judeus, na época de Yeshua, Jesus, aguardavam, através da sua literatura e estudos, eles tinham em mente três Mashiachs, três Mashiachs distintos. Porém, nós já sabemos, graças a Deus, na revelação através do Mashiach, Messias, Yeshua, Jesus, que na verdade os três Mashiachs que os judeus aguardavam e esperavam, na verdade é um único Mashiach. Nós vimos o Mashiach ben Yosef, que é o Mashiach sofredor, Messias, filho de José. Toda a história de José fala do Messias sofredor. E Yeshua, Jesus, totalmente foi moldada a história de Jesus, Yeshua, na história de Yosef, José. Então, nós vamos falar nesse vídeo de Mashiach ben Arão, Mashiach ben Arão, que é o Messias sacerdote. Quando fala Mashiach ben Arão, Mashiach é Messias, ben quer dizer filho, então é Messias, filhos, Arão ali é Arão, Arão traduzido. Então, seria o Messias sacerdote. Então, olha que incrível. Yeshua é o Messias sofredor, mas ele também é o Mashiach ben Arão, o Messias sacerdote. Olha que incrível. As pessoas não procuram muito ver, aquela cronologia bíblica da princípio, nasceu um tal, teve filho no ano tal, com quantos anos tal. Isso a gente monta, uma cronologia e é fantástico, gente. Olha, Shem, Sem. Por que eu tô falando de Shem? Porque muitos rabinos acreditam que Shem, o filho de, que é Sem, o filho de Noé, Sem, a ele foi dado, provavelmente, isso aqui muitos rabinos acham, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós conhecemos na Bíblia dois tipos de sacerdotes. Tem o sumo sacerdote, o sacerdote da ordem de Levi, dos levitas, que foi dado a eles pelo próprio Deus, e também tem o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Claro que a ordem de Melquisedeque, ela é maior do que a ordem dos levitas. Ela é maior e superior, porque ela vem bem antes. Então, os rabinos acreditam que Shem, Sem, provavelmente era esse Melquisedeque. Por quê? Shem, Sem, nasce no ano de 1558, depois da criação de Adão. Quando Abraão nasce, em 1948, depois da criação de Adão, Shem tinha no nascimento de Abraão 390 anos. Então, Shem é contemporâneo a Abraão. Você vê que Abraão vive apenas 175 anos. Isso fala tudo lá em Gênesis, tá? No caso de Abraão, o quanto que ele vive está lá em Gênesis, capítulo 25, verso 7. E depois da morte de Abraão, Shem, Sem, ainda vive 35 anos depois da morte de Abraão. Shem veio a falecer, então, 35 anos depois que Abraão já era falecido. Então, você vê que Shem vive um total, Sem, de 599 anos. Esse é o filho de Noé. Viveu quase 600 anos. Nossa, viveu bastante. Abraão não, viveu 175. Então, vê que Abraão morre no ano de 2123, depois da criação de Adão. Shem morre no ano de 2158, depois da criação de Adão. Shem provavelmente viu e foi, no enterro de Abraão. E provavelmente ali, Isaac, quando morre Abraão, já está com 75 anos. E Esaú e Jacó, os gêmeos, tinham 15 anos quando morre Abraão. E quando morre Shem, provavelmente, tanto Isaac quanto Esaú e Jacó vão ao enterro,
Porque quando morre Shem com 599 anos, você vê que Isaac tinha 110. Provavelmente foi no enterro de Shem. E Esaú e Jacó, aqui, quando morre Shem, Sem, tinham 50 anos. Então, você vê que Melquisedeque, conforme diz a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 14, do verso 18 ao 20, fala que Melquisedeque era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Yeshua, Jesus, ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo, segundo esta ordem de Melquisedeque, né? Porque nós sabemos que Yeshua, Jesus, é da tribo de Judá. A tribo de Judá não podia ser sacerdote segundo a ordem de Levi, né? Levi é uma tribo também de Israel, de Jacó, e só viria bem depois, né? Você vê que quando Shem era provavelmente Melquisedeque, Melquisedeque diz que é um título, né? Ele, Jacó, né? Jacó, Israel, que teria ainda as tribos, ele tinha 50 anos. Então, vê que lá diz que Melquisedeque era rei e sumo sacerdote no tempo de Abraão, né? Inclusive, ele era rei de Salém, que quer dizer rei de justiça, rei da paz. Melquisedeque também traz ali em Gênesis, capítulo 14, do verso 18 ao 20, Melquisedeque traz o quê para Abraão? Pão e vinho, o kiddush, né? Pão e vinho é kiddush. Esse pão e vinho é também para abençoar e trazer a fé. Então, ali, Abraão foi trazido à fé segundo a ordem de Melquisedeque também. Por quê? Porque através de Abraão, Isaac e Jacó, veio, através de Judá também ali, o Messias, né? Então, você vê que Melquisedeque é quem traz o pão e vinho a Abraão, e Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Por que Abraão dá o dízimo? Porque Melquisedeque é maior do que até Abraão. Então, você vê que Abraão reconhece isso quando aceita o kiddush, pão e vinho de Melquisedeque, e ainda retribui com o dízimo a Melquisedeque. Então, se Abraão deu o dízimo, é porque ele reconhece Shem, Melquisedeque, maior do que ele. Provavelmente, tá? Os rabinos dizem muito que provavelmente é Shem. Nós sabemos que o pai de Shem, Sem, é Noé. Mas a mãe ali não temos, né, muito a saber o nome da mãe. Então, é meio que... Ali não fala muito bem também quem é o Melquisedeque, né? Então, essa coisa de não saber pai e mãe também é meio que falando de Yeshua, Jesus também. Diz no Salmo também, 110, no verso 4, que Deus promete ali o reino e sacerdote do Mashiach, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Deus já colocou de antemão que o Mashiach teria o sacerdote, seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Diz ali, né? Em Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E você vai ver isso mais adiante em Hebreus, capítulo 5, verso 6. Também em Hebreus, capítulo 6, verso 20. Hebreus, capítulo 7, verso 17. E também no verso 21, lá de Hebreus, capítulo 7. Ali diz que Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdócio para sempre, rei e sacerdote. Sabemos que os levitas... o sacerdócio deles era apenas como sumos sacerdotes, né? Eles não eram rei ao mesmo tempo. Mas a ordem de Melquisedeque, sim. Yeshua, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E isso fala lá em Salmo 110. O Salmo 110 é tudo falando sobre o reino messiânico, que seria o Mashiach, um rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós falamos nesse vídeo que Yeshua, Jesus, é o Mashiach ben Yosef e também é o Mashiach ben Aaron. Nós vamos fazer outro vídeo sobre o Mashiach ben David.